Hoje tem análise de fato especial no Jornal da TVC. O debate é sobre a eleição para conselheiros tutelares, que acontece domingo. Nossa convidada é a promotora de justiça, Antônia Lima de Souza. Olha, se você tem 16 anos ou mais e está com o título de eleitor regularizado, pode e deve votar no domingo para a escolha de conselheiros tutelares. Eles são responsáveis por zelar pela proteção de crianças e adolescentes. Este ano a eleição ganhou destaque devido à polarização dos candidatos, também por conta da religião. Em Fortaleza vão ser eleitos 40 conselheiros e os respectivos suplentes. Em todas as cidades, o voto é feito em urna eletrônica, que foi emprestada pela Justiça Eleitoral. Promotora, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Por que é importante a gente participar, a população de uma forma geral? É importante porque você vai estar contribuindo para o processo. O processo de escolha não é uma eleição, é um processo de escolha porque ele inicia em 3 etapas na cidade de Fortaleza. A primeira etapa é uma seleção de conhecimento na área do ECA, da assistência social, da educação LDB e do SUAS, da saúde. E a segunda etapa é a análise documental. A análise documental, ela tem o objetivo de averiguar a experiência e a idoneidade moral do candidato. Então, ele passa por essa segunda fase. E a terceira é a legitimação através do processo de escolha voluntária. Isso que a doutora está falando com relação aos candidatos. Este ano foram inscritos mais de 500, Sim. Pouco mais de 100 ficaram para a disputa, 186 estão nas urnas para a escolha do eleitor. A população, ela sempre ouve falar do trabalho do Conselho Tutelar, mas, de fato, a gente não sabe muito bem qual é a atuação. E eu também queria que a senhora explicasse a atuação do Ministério Público dentro desse processo todo. Bom, o processo, ele é da responsabilidade do CONDICA, certo, que é o CMDCA em cada município. E aí, ele, na sua composição, escolhe uma comissão especial. Essa comissão especial, ela vai elaborar o processo, ela vai executar o processo que decorre das deliberações do colegiado, do CONDICA. E após isso, vai passando por cada fase, né? E o Ministério Público, ele tem o papel de fiscalizar a atuação da comissão especial e dos candidatos. Vocês chegam a exonerar conselheiros que não têm uma conduta correta, por exemplo? Não, essa daí é a atuação funcional deles, no outro momento. Do CONDICA ou do Ministério Público? Do Ministério Público. Porque o Ministério Público, ele tanto acompanha a atuação do conselheiro tutelar na sua ação conselheira, como acompanha o processo de escolha. São 2 atuações diversas. Certo. Acompanha o processo dos candidatos que se colocam à disposição para enfrentar o pleito e a atuação do dia a dia do conselheiro, não mais do candidato, né? Que são 2 momentos diferenciados. E nesse processo de escolha, o Ministério Público vem acompanhando, realizando reuniões com a comissão especial, acompanhando passo a passo da comissão especial, desde o edital da negociação com o TRE para a cessão das urnas eletrônicas, como agora na fase final da propaganda. Certo. Hoje é o último dia da propaganda, né? Então, 22 horas está encerrando a propaganda dos candidatos. E curioso que a gente viu em muitos carros, eu observei mais esse ano do que nos anos anteriores. Houve uma adesão maior? O que é que está por trás dessa procura diferenciada, na sua opinião? Eu acho que é a própria ação do conselheiro tutelar que é mais divulgada. Foi mais divulgada. Então, isso já da própria atuação do conselheiro tutelar e do conselho tutelar na comunidade. Eu creio que as pessoas que se colocaram à disposição para concorrer está imbuído da melhor das boas vontades para atuar nessa área da infância e juventude. Infelizmente, a gente ainda vê alguns interesses por parte de alguns candidatos, ouviu em anos anteriores,
Alguns usam para trampolim em cargos eletivos, para vereador, prefeito, enfim, no futuro. E também tem esse dado que eu falei com relação à ligação com a igreja nessa eleição desse ano. Isso deveria ser evitado, né? Porque não faz bem para ninguém. Não faz bem porque desequilibra o processo. Nós temos 186 candidatos. Imagino que poucos têm vinculação com esse tipo de poder, que é um poder, o poder religioso, o poder político. E a atuação desses órgãos, né, dessas instituições, desequilibra o processo. Então, o Ministério Público, para evitar isso, aqui em Fortaleza, nós expedimos uma recomendação para os partidos políticos, para as igrejas de maior porte, para que elas participem do processo com o objetivo mais educativo e informativo, que é dizer do papel do Conselho Tutelar, informar os candidatos e a sociedade, a comunidade possa buscar saber com quem quer votar. Porque geralmente as pessoas que estão com o seu nome disposto para captar esse voto são pessoas que estão nas comunidades, que é um momento de avaliação de quem já está no cargo e de quem se propõe a ir para esse cargo. Para não ser indicação, você vai lá. Inclusive, eu vou pedir para botar aqui na tela, tem o endereço do Condica, é condica.fortaleza.ce.gov.br. Lá tem as instruções de como é que deve acontecer a eleição de domingo e você confere também, se quiser conhecer melhor, os dados de cada um dos 186 candidatos, né? Exatamente. Tem lá disponíveis. Doutor, eu vou aproveitar para falar aqui que o voto da eleição de domingo é facultativo, mas a maioria da população não tem conhecimento de que pode participar. Alisson Oliveira. No próximo domingo, teremos eleições em todo o Brasil para a escolha dos conselheiros tutelares. Estes serão eleitos para um mandato de 4 anos, 2020 a 2024. São escolhidos através do voto de qualquer eleitor em dia com a situação eleitoral. É importante que todas as pessoas participem desse processo, porque é uma das formas de participação popular do cidadão nas escolhas dos representantes que vão acompanhar e que vão dar o atendimento, a atenção, é a porta de entrada dos casos de violação de direitos de crianças e adolescentes, eles têm um papel fundamental. No total, serão escolhidos 40 conselheiros. Outros 40 suplentes também serão selecionados para atuar em Fortaleza e em cada um dos 184 municípios cearenses. Questões como violência física, violação de direitos e outros assuntos ligados às crianças e adolescentes estão entre as tarefas de um conselheiro tutelar. Qualquer dúvida sobre a eleição, o eleitor pode consultar o site do Condica ou do TRE para saber também os locais de votação. O TRE também participa dando apoio na eleição dos conselheiros tutelares. As urnas eletrônicas e os locais de votação já estão sendo preparados para a eleição no domingo. É um estímulo à participação da população nas decisões eletivas. Cada município vai eleger 5 conselheiros tutelares e 5 suplentes, com exceção de Fortaleza, que possui 6 conselhos tutelares e possui ainda 30 titulares e 30 suplentes. Olha, só corrigir, aqui em Fortaleza são 8 conselhos tutelares. Só para observar mais uma vez, para acessar lá o site do Condica, é Condica com M de Maria, tá? Para você não se perder. Óbvio que o número de conselheiros deveria ser bem maior, inclusive aqui na capital, mas isso aí vamos deixar para o futuro. Eu quero só que a senhora solicite o pessoal para participar da eleição domingo. E você que está nos vendo e ouvindo, quero fazer um convite todo especial. Vá às urnas, escolha o seu candidato e também colabore com o Ministério Público, fiscalizando e denunciando a propaganda irregular. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado, promotora, viu? De Bom nada. trabalho para vocês lá. Foi um prazer. Para a gente também. No próximo bloco tem os detalhes da programação especial gratuita pelo mês das crianças no Centro Dragão do Mar. Você vai ver também. Como ficou o novo corredor religioso inaugurado em Canindé, como parte das comemorações pelo dia de São Francisco de Assis, e a obra de duplicação do viaduto da Avenida Alberto Craveiro, que está deixando o trânsito complicado na BR-116 em Fortaleza. É daqui a pouco.